Não se esqueça de dar o like. Ouvi uma conversa entre o pai do meu filho e sua parceira. Não sei se devo abordar isso ou não. Temos um filho de 9 meses juntos, e ele e sua parceira estão juntos há 7 anos, entre idas e vindas. Quando meu filho foi concebido, estávamos namorando, e eles não estavam juntos, então não houve traição. Foi um relacionamento curto, que terminou apenas porque sim. No meio deles reatando, descobri que estava grávida. Passamos por isso, e agora somos pais compartilhados. Ele fica com nosso filho durante o dia, enquanto estou no trabalho, e eu fico com ele à noite. A coparentalidade tem sido tranquila. O pai do meu filho e sua noiva vão fazer uma viagem para a cabana dos pais dele para uma reunião de família que deve durar 4 dias, e ele quer levar nosso filho para que todos possam conhecê-lo. Eu mencionei que estava me sentindo um pouco desconfortável em não estar com meu filho por tanto tempo. Eu o vi todos os dias desde o dia em que nasceu. Eu não estava procurando uma maneira de ir, mas ele disse que eu poderia ir se isso me deixasse mais confortável. Então, ontem, depois de voltar do trabalho, fui buscar meu filho. Ele estava dormindo, então tive que esperar um pouco. Eles foram para o deck deles, que fica bem perto do banheiro, onde eu estava. Quando estava no banheiro, ouvi ela dizendo o quanto seria constrangedor eu estar na festa de noivado dela e que eu não precisava estar em todos os lugares. Pelo que entendi, eles descobriram que a família dela também virá para a reunião e farão uma festa de noivado surpresa para eles. Não preciso dizer que saí do banheiro, fingi que não ouvi nada e simplesmente fui embora com meu filho. Me senti realmente estranha ao deixá-lo lá hoje, porque se estou me impondo demais em seu relacionamento. Não tenho absolutamente nenhum problema com ela, ela tem sido nada além de gentil e agradável e realmente se preocupa com meu filho. Já decidi que não vou, e vou dizer a ele, mas estava pensando se devo dizer a eles que ouvi o que foi dito. A única razão pela qual estou hesitando é porque não quero que ela sinta que invadi uma conversa particular, mas também quero saber o que posso fazer para melhorar as coisas. Atualização. Olá, 2 semanas e meia atrás, postei sobre ter ouvido uma conversa entre o pai do meu filho e sua noiva. Só quero mencionar que eu não fiquei nem um pouco chateada com o que ela disse. Eu notei que muitos comentários leram meu post de uma maneira em que eu fiquei ofendida com o que ela disse, mas eu não fiquei. No post original, declarei que queria trazer isso à tona para saber se havia algo que eu estava fazendo que parecia estar incomodando. Eu mesma decidi passar consideravelmente menos tempo lá, e ela acabou me perguntando por que não venho mais e me sento. Embora eu não tenha mencionado o fato de ter ouvido, conversamos sobre o motivo pelo qual eu parei, e ela disse que estou sempre bem-vinda para entrar e ficar quando estou buscando meu filho. Foi uma conversa cordial, como eu disse, ela é uma mulher muito legal. Acabei deixando meu filho ir pelos 4 dias. No início, estava um pouco apreensiva, mas este é o pai do meu filho. Meu filho está com ele e sua noiva quase todos os dias, então eu fiquei para trás enquanto os 3 foram. Eles mandaram muitas fotos, a festa deles parecia linda e todos estavam incríveis. Eu estava preocupada com como meu filho estaria à noite, mas ele dormiu muito bem. Foi ótimo ouvir isso. Eu, por outro lado, saí no final de semana. Tive meu filho aos 23 anos, então antes disso, estava fazendo o que os jovens adultos fazem. Desde que tive meu filho, meus amigos têm me pedido para sair, mas estou constantemente recusando porque, no fundo da minha mente, penso, se não estou no trabalho, tenho que estar com meu filho. Como meu filho estava com o pai, minhas amigas e eu fizemos uma viagem de fim de semana e foi muito divertido. Fomos dançar, tomamos drinks e fomos a alguns restaurantes. Senti muita falta do meu filho, mas também me mostrou que posso tirar folgas de vez em quando. Sinto que tudo deu certo. Obrigada a todos que ajudaram. Ótima atualização. Fico feliz que isso tenha funcionado, porque realmente não parecia haver uma pessoa má nesse cenário. Apenas era necessário comunicar. Bom trabalho de todos os adultos. Seu filho se beneficiará com isso. Sim, realmente não há. Sinto que muitas pessoas tentaram ver isso como quem é o vilão. Por exemplo, algumas pessoas disseram que é culpa dela por entrar nessa situação, outras culparam o pai do meu filho por ter namorado comigo, mesmo que eles estivessem completamente separados, e algumas pessoas até me culparam por escolher ter meu filho. Foi estranho, porque ninguém, na minha opinião, está errado, e acho que algumas pessoas, embora tenha havido muita ajuda, apenas queriam criar esse grande drama em suas cabeças quando não é assim, de jeito nenhum. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal.
Então, se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Me deparei com mensagens de teor sexual no telefone da minha esposa. Minha esposa, 40, meus gêmeos pequenos e eu, 50, estávamos em um passeio noturno comum. As crianças já tinham comido, e estávamos em uma casa de cerveja que não servia comida. Ela e as crianças tinham ido ao banheiro, e o cardápio do food truck nas proximidades estava no Facebook. Eu não tenho o Facebook no meu telefone. Ela tem o Facebook, então peguei o telefone dela para verificar o cardápio. Quando abri o telefone dela, as mensagens de um homem cujo nome eu reconheci, mas com quem não tínhamos contato há anos, estavam abertas. Ele estava dizendo a ela o quanto estava excitado, e ela respondia com corações. Antes que eu pudesse entender o que estava lendo, ela voltou do banheiro e perguntei a ela o que diabos eram aquelas mensagens. Ela pegou o telefone e me disse quem era. Eu disse a ela que estava indo embora. Chamei um Uber para sair da situação. Ela apagou as mensagens, bloqueou ele, pelo menos é o que ela diz, carregou todas as suas contas de redes sociais no meu telefone e pediu desculpas profusamente. Passaram-se 96 horas. O que faço agora? A atualização. Disse a ela para entrar em contato com ele para obter as mensagens. Em seguida, entregá-las para a namorada dele. Além disso, ela está no processo de encontrar um terapeuta para ajudá-la a parar de ser tão facilmente usada. A atualização. Ela disse que isso estava acontecendo há cerca de um mês antes de eu descobrir. Tudo isso ocorreu no Instagram. Pedi a ela que baixasse o link das conversas. Como ela excluiu a conversa, elas não estavam mais lá. Segundo ela, as conversas eram basicamente: eu queria que você estivesse me chupando. As crianças são confirmadamente minhas. O sujeito está a milhares de milhas de distância e era um ex-colega de trabalho. Ele nos bloqueou em todas as redes sociais. Ou talvez ele tenha saído, ainda não sei. Não criei uma nova conta para verificar. A atualização. Instalei um aplicativo de monitoramento de telefone para adolescentes no telefone dela. Portanto, recebo alertas sobre seus e-mails e mensagens de texto. Posso restringir o uso quando ela vai trabalhar. Monitoro cada centavo para verificar se ela não pode comprar um telefone descartável ou algo estúpido. Ela tem várias solicitações pendentes para consultas com terapeutas para descobrir o que precisa fazer para consertar as coisas, pois nunca poderá corrigir. Todas as contas de redes sociais que sei que ela tinha estão carregadas em meus dispositivos. Examinamos suas contas de redes sociais e eliminamos todos os homens que não são meus amigos ou parentes. Fiz relatórios em busca de contas em todos os endereços de e-mail que conheço. E reviso o histórico do seu computador e aviso se houver uma falha na linha do tempo para que ela saia. Disse a ela para esperar zero compreensão até que eu considere que a compreensão deve ser oferecida, o que pode ser nunca. Não contei a nenhum dos nossos amigos porque acho que eles não precisam saber o quão desprezível ela é. Desde que tomei a decisão de fazer com que ela conserte a cagada que fez. A atualização. Criei uma conta no Instagram e no Facebook para ver se poderia encontrá-lo online. Ele saiu do Instagram. Encontrei uma conta no Facebook, mas estava antiga. Enviei uma mensagem a ele como se fosse ela, pedindo as mensagens, porque meu advogado estava querendo vê-las. Mas ele a deixou na mão e não respondeu. Atualização final. Isso vem acontecendo há 2 anos. Ela é um pedaço de merda humana. Eu sou a babaca por dizer que meus sogros me tratam como uma empregada e querer me mudar? Eu, 26, e meu marido, 27, moramos com os pais dele. O pai dele teve alguns problemas de saúde e precisava de cuidados, e concordamos em nos mudar para ajudar. Meu sogro está geralmente melhor agora, mas ainda há algumas coisas que ele não pode fazer mais, que meu marido faz agora. Conversamos sobre nos mudar, eu quero, mas meus sogros são muito resistentes à ideia, dizendo que há muito espaço aqui e não sabem o que fariam sem nós, etc. Embora não paguemos aos pais dele para morar aqui, decisão deles, pagamos pelas compras de todos e várias contas domésticas, eletricidade, internet, pacotes de TV, etc. A casa está quitada. Também faço toda a limpeza da casa e cozinho.
Organizo e levo todos os animais de estimação deles para consultas no veterinário. Trabalho em casa, então isso é mais fácil para mim e sou flexível. Também pagamos metade das modificações e melhorias da casa, pois um dia será sua casa. Recentemente, tenho começado a me sentir ressentida pelo fato de que, quando todos terminam o trabalho, podem voltar para casa e relaxar, enquanto eu termino o trabalho e tenho que cozinhar e limpar sem ajuda. Nos fins de semana, passo metade do dia limpando a casa enquanto eles fazem o que querem. Tudo isso chegou a um ponto na semana passada, quando eu estava muito mal, me senti pior do que nunca e queria nada mais do que dormir. No entanto, quando chegou a hora do jantar, fui acordada pela minha sogra, perguntando quando eu iria me levantar para fazer o jantar. Não queria causar uma discussão, então simplesmente me levantei e fiz o jantar para eles. Enquanto estava na cozinha, lutando para não desmaiar, os três estavam sentados assistindo a um filme, esperando que eu trouxesse a comida deles. No início, não disse nada, esperei até que meu marido e eu estivéssemos sozinhos para trazer minhas preocupações sobre a falta de ajuda. Meu marido pediu desculpas e ofereceu-se para ajudar mais, o que aceitei, mas no dia seguinte foi uma repetição exata, tive que me arrastar da cama para cozinhar e, uma vez que trouxe a comida deles, minha sogra disse: "Ah, você parece realmente horrível. Coitada de você. Ah, aliás, mais tarde você se importaria de fazer uma limpeza extra em todos os lugares? Não quero pegar o que você tem." Nesse ponto, acusei-os de me trataram como uma empregada residente e de não se importarem comigo fora dos serviços que presto a eles. Apontei que eu não estaria nas áreas comuns se não tivesse sido arrastada para cozinhar e que eles poderiam ter preparado uma refeição por conta própria. Meu marido ficou em silêncio. Ele acha que eu deveria ter abordado a situação de forma mais cuidadosa, em um momento em que não estivesse tão emocional. Concordo que provavelmente deveria, mas eu estava doente e estressada. Eu quero me mudar, mas meu marido e meus sogros ainda são contra. Nada mudou em relação ao que esperam de mim, não recebi desculpas, apenas o tratamento silencioso da minha sogra por alguns dias. Então, sou a babaca? Edição: obrigada por todos os comentários, este é meu primeiro post, então não tenho certeza se esta é a melhor maneira de abordar algumas das perguntas, mas aqui vamos nós. Não comecei fazendo tudo, antes de nos mudarmos para a casa dos meus sogros, meu marido e eu dividíamos todas as tarefas igualmente, e isso funcionava muito bem. Quando nos mudamos para cá, peguei várias tarefas domésticas porque trabalho em casa e estou aqui, isso fazia sentido. Lentamente, com o tempo, foram sendo acrescentadas tarefas aqui e ali, e isso se transformou na situação atual. Já me defendi algumas vezes, mas é uma situação incrivelmente difícil. Estou muito ciente de que esta não é a minha casa, eles não são meus pais, e as coisas que eu diria aos meus próprios pais não são as mesmas que eu acho que poderia dizer aos dele. Me mudei para o outro lado do país antes de nos casarmos, nenhum dos meus amigos está aqui, a maioria dos meus amigos mais próximos são esposas dos amigos do meu marido, etc. Não tenho família por perto. Sempre senti que, se pressionasse demais, todos estariam contra mim, e não percebi antes o quão tóxico é esse ambiente. A herança da casa não é algo que eu queira ou precise. Isso nunca deveria ser algo de longo prazo, e acho que tenho me sentido pressionada a contribuir com certas coisas envolvendo a casa porque vivemos aqui e meu marido herdará a casa um dia, ele é filho único. No geral, tem sido muito revelador perceber que talvez não esteja sendo tão tola quanto geralmente me fazem pensar. Todas as pequenas coisas se transformaram em uma grande confusão, e meu marido deveria estar do meu lado, não contribuindo para o problema. Tentei conversar com ele sobre as coisas várias vezes, e ele foi prestativo por alguns dias antes de voltar a ser o príncipe da mamãe. Sei que estou precisando sair daqui há um tempo, acho que esta é apenas a motivação que eu precisava para tomar uma decisão de vida tão importante. Atualização: 3 meses depois. Não tenho certeza de como fazer a atualização, mas acho que aqui é tão bom quanto qualquer outro lugar. Em primeiro lugar, obrigada a todos que entraram em contato, não pude responder a todos, mas li todas as mensagens. Agora, a parte que todos querem. Depois de fazer este post, comecei a depositar meu salário em minha própria conta bancária. Retirei todas as minhas economias de nossa conta conjunta de poupança e transferi tudo de minha própria conta de segurança, apenas no caso. Isso acabou sendo a melhor decisão, porque descobri que estava grávida cerca de 2 semanas após este post. Me disseram aos 15 anos que, devido a algumas condições médicas, eu nunca poderia engravidar naturalmente, então foi um choque completo.
Depois de fazer uma ultrassonografia para verificar se tudo estava bem, felizmente estava, contamos para meus sogros e isso me deu o empurrão final de que eu precisava. Imediatamente, nomes começaram a ser jogados e minha sogra começou a falar sobre reduzir suas horas de trabalho para meio período e aposentadoria precoce para poder cuidar do bebê. Isso me deixou completamente irritada, eu não queria que ninguém mais criasse meu bebê. Cores para o quarto do bebê e temas, etc., estavam sendo discutidos constantemente, mas nunca comigo ou levando em consideração minhas opiniões, e em uma semana eu me senti como se fosse apenas uma incubadora. A gota d'água foi quando eu, a prima do marido e minha sogra fomos fazer compras. Eu tinha estado olhando as diferentes bombas de leite antes de me dizerem que eu alimentaria com mamadeira para que todos pudessem ajudar. Não queria fazer cena no meio da loja, então mudei para roupas, mas tudo o que peguei ou olhei estava na cor ou no estilo errado, ou algo do tipo. Escolhi uma roupa, que seria minha primeira compra para o bebê, e minha sogra arrancou da minha mão antes que eu pudesse pagar, dizendo que era o tipo errado de roupa, que não era suficientemente neutra em relação ao gênero e, se o bebê for um menino como estamos esperando, então é muito feminina. Não precisava que me dissessem o que eu poderia ou não vestir no meu próprio filho, nem apreciava a sugestão de que todos preferiam um menino. Muito menos que me dissessem como eu alimentaria meu filho. Então, eu saí. Tentei falar com meu marido em 3 ocasiões diferentes e ele deu desculpas ou me ignorou completamente. Não aguentei mais. Fiz minhas malas e fui ficar com minha irmã por uma semana. Meu marido ligou uma vez e me pediu para voltar para casa. Uma vez. Deixei claro que não voltaria para viver naquela casa, que criaria o bebê sozinha se ele não quisesse sair, mas não permitiria que meu filho crescesse em um ambiente tão tóxico. Como grande surpresa para ninguém, ele ficou onde estava. Depois disso, fui inundada com mensagens no grupo de família, mas saí e deletei todas. Iniciei o processo de divórcio e, esperançosamente, como salvei todas as mensagens nojentas do meu ex ou de sua família sobre mim e meu bebê, eles não obterão nenhum tipo de guarda. Embora, desde que anunciei o gênero, todos eles ficaram bem calados. Agora tenho uma pequena casa com 3 quartos, estou apenas alugando por enquanto espero a conclusão do divórcio, mas é grande o suficiente para nós dois. Minha filha crescerá cercada pela minha família e muitos primos para brincar. A casa está um pouco vazia no momento, já que peguei as chaves há alguns dias, mas tenho tempo antes que ela chegue para garantir que tudo esteja pronto. Obrigada novamente por todas as palavras gentis, a situação não se desenrolou como eu esperava, mas não posso deixar de sentir que é para o melhor. Eu sou o babaca por forçar meu irmão a me comprar um novo anel de noivado? Eu, 26, estou pedindo minha namorada, 24, em casamento no nosso 4º aniversário, 30 de setembro. Planejei isso por cerca de um mês e escolhi o anel algumas semanas atrás. O que eu escolhi estava em promoção, então consegui comprá-lo a um preço surpreendentemente baixo. No fim de semana passado, contei meus planos ao meu irmão, 33, e mostrei o anel a ele. Ele me informou que também iria pedir a namorada dele, 29, em casamento. No dia seguinte, meu irmão veio ao meu apartamento enquanto minha namorada estava fora. Ele me pediu para emprestar meu anel para pedir a namorada dele em casamento. No começo, achei que ele estava brincando, mas não. Ele planejava pedir a namorada dele em casamento, explicar que estava usando meu anel como um substituto e depois levá-la para escolher o próprio anel mais tarde. A razão dele era que não queria gastar muito dinheiro imediatamente, caso ela dissesse que não. Eu nunca tinha ouvido falar de anéis substitutos, então disse não, e a conversa seguiu. Na terça-feira, ele pediu a namorada dele em casamento. Com o meu anel. Ele o pegou antes de sair do meu apartamento. Eu fiquei distraído no trabalho e não percebi que ele tinha sumido até que a noiva dele enviou uma foto usando o anel no grupo de família. Liguei para ele para perguntar sobre o anel, e ele pediu desculpas e imediatamente disse que cumpriria sua promessa e me devolveria o anel. Mas, nesse ponto, minha namorada já tinha visto o anel, e a noiva dele tinha postado sobre isso nas redes sociais, então foi inútil propor com o mesmo anel. Brigamos sobre isso. E ele confessou que, embora tivesse dito à noiva que o anel era temporário, não contou a ela de onde o tinha obtido. Me senti mais irritado e traído por ele ter agido às minhas costas e ter pego o anel depois de eu ter dito não do que pelo fato de ele tê-lo roubado. Também conheço a noiva dele o suficiente para saber que ela não gostaria de descobrir que o anel de noivado havia sido roubado de mim, então disse a meu irmão que contaria a ela a verdade se ele não me comprasse um novo anel de noivado. Ele lutou contra isso por algumas horas, mas finalmente cedeu e concordou.
Fomos a uma loja de joias diferente ontem, e escolhi um novo anel. Consegui ficar dentro da faixa de preço, mas o novo anel era $100 mais caro. Meu irmão comprou o anel, mas ainda está me acusando de ser insensível e infantil. Ele está insistindo que teria me devolvido o anel se eu tivesse lhe dado a oportunidade, e que eu não precisava ameaçá-lo para gastar tanto dinheiro em mim. Ele agora se recusa a falar comigo. Não sei mais como me sentir sobre isso. Normalmente, eu conversaria com meu irmão sobre essas coisas, e é surreal que ele seja a pessoa com quem estou brigando. Não posso contar à minha namorada, e muitos de nossos amigos se sobrepõem. A única outra pessoa que sabe disso é nossa mãe, que está dividida. Ela acha que o que meu irmão fez estava errado e que tenho razão em estar bravo com ele, mas não precisava ter ameaçado o relacionamento dele. Seu irmão tem alguma doença ou deficiência que poderia justificar isso ou ele é simplesmente terrível? Ele nunca fez nada assim antes. Normalmente, temos um ótimo relacionamento. Ele foi a primeira pessoa para quem eu quis contar quando comecei a namorar minha namorada e agora que estou pedindo ela em casamento. Atualização. Primeiro, as boas notícias. Minha namorada e eu estamos noivos. Eu pedi ela em casamento no nosso aniversário, exatamente como planejei. Ela disse sim, e ambos choramos. Amo essa mulher e mal posso esperar para me casar com ela. Além disso, meu irmão está solteiro. Alguns dias depois do meu post, minha mãe me ligou e pediu desculpas. Após refletir, ela percebeu que, embora eu tenha ameaçado o relacionamento dele, meu irmão havia trazido isso para si mesmo. Ela o confrontou no dia seguinte, e ele acabou confessando que não teria proposto a menos que eu dissesse que estava fazendo isso. Meu irmão é mais velho, mas eu atingi muitos marcos na vida antes dele. Ele nunca pareceu ressentido por isso. Sempre fomos próximos e nos apoiávamos mutuamente, então fiquei completamente surpreso pelo que ele fez. Descobrir que eu estava prestes a pedir minha namorada em casamento o fez entrar em pânico. Ele disse que propôs de forma impulsiva, mas ficou preocupado com a escolha do anel e elaborou um plano que, segundo ele, fazia sentido na época: usar o meu e levar sua namorada para escolher um novo anel mais tarde. Esse plano foi arruinado quando eu disse não, então ele roubou o meu anel. O novo plano era propor com ele, levar sua namorada para comprar um novo anel e encontrar uma desculpa para visitar meu apartamento discretamente e devolver o anel. Eu nem deveria perceber que ele tinha desaparecido. Esse plano também foi arruinado devido ao anúncio imediato da noiva dele. Ele sabia que ela faria isso, mas não que mostraria o anel. Então ele ficou irritado porque eu o fiz comprar um novo anel, já que havia dito a ela que compraria um para ela também. Portanto, o plano de poupar o esforço de escolher um anel de noivado acabaria fazendo com que ele comprasse dois. Basicamente, minha mãe o fez admitir que toda a proposta foi um ato impulsivo. Ela disse que ele já parecia envergonhado quando começaram a conversar, mas estava arrasado quando terminaram. Ela disse a ele para se desculpar comigo, e ele me ligou uma hora depois para fazer isso. Parecia sincero. Muitos de vocês disseram que a namorada dele merecia saber a verdade, e eu concordo. A única razão pela qual não tinha feito isso é porque achei que deveria vir dele. Então, aproveitei a oportunidade para dizer a ele que, se ele realmente amasse, deveria contar a verdade para ela. Ele o fez. Não sei muitos detalhes da conversa deles, mas ela terminou com ele. Ele me devolveu o primeiro anel e recusou minha oferta de pagar o que ele gastou no novo. Como alguns de vocês recomendaram, esperei 2 dias após o pedido para contar à minha noiva o que aconteceu. Ela ficou furiosa, mas me assegurou que amava o anel mais do que qualquer outro. Como o primeiro estava em promoção, não posso devolvê-lo à loja, então estamos pensando em vendê-lo. Não perdoei meu irmão. Mas, como ele nunca fez nada assim antes, estou disposto a lhe dar outra chance. Estou mantendo certa distância por enquanto, ele terá que reconquistar minha confiança. Espero que ele consiga. Eu o amo, e não quero que nosso relacionamento termine por causa do que ele fez. Minha noiva e minha mãe concordam comigo nisso. Há mais coisas que quero acrescentar, mas o limite de palavras não ajuda. Vou tentar responder a mais comentários desta vez. Obrigado a todos. Quais marcos? Principalmente marcos de vida, na verdade. Eu me mudei de casa aos 24, ele morou com nossa mãe até o ano passado. Fui o primeiro a ter um relacionamento de longo prazo, com minha atual noiva. Ele alcançou muitas coisas na vida, apenas não tão cedo quanto eu. O que sua mãe estava pensando antes? Ela mais tarde disse que não sabia o que estava pensando, mas entendo que era meio complicado.
Acredito que o principal motivo para ela tentar manter a neutralidade no início foi porque não está acostumada a nos ver brigando. Meu namorado me convenceu a traí-lo e isso destruiu nosso relacionamento. Jake e eu tivemos um relacionamento de 3 anos, nos conhecemos através da cena BDSM local, ambos gostamos de dominação feminina. Além de termos praticamente os mesmos problemas no quarto, também tínhamos uma ótima química em nível pessoal e realmente nos amávamos. Na maior parte do tempo, tínhamos uma dinâmica no quarto, eu era basicamente uma dominatrix, e funcionou muito bem para nós. Também assistíamos pornografia juntos e compartilhávamos fantasias um com o outro. Cerca de 2 anos depois, ele compartilhou algo que eu não esperava. Enquanto estávamos brincando, assistindo pornografia, ele disse: "Quero te mostrar uma coisa", e colocou um vídeo de cornos e perguntou: "O que você acha?" Fiquei surpresa e perguntei se ele gostava disso, ao que ele respondeu que nunca experimentou, mas tem fantasias fortes e vívidas sobre fazê-lo. Então ele sugeriu que deveríamos tentar. Eu realmente não sabia como responder, pois fiquei bastante surpresa. Tudo o que eu disse foi: "Nunca experimentei também", o que era verdade na época. Ele continuou mencionando o assunto por cerca de 1 mês, mas eu estava um pouco hesitante em aceitar a ideia. Não tenho nada contra isso e tenho a mente muito aberta, mas meu instinto me disse que é uma má ideia trazer isso para o nosso relacionamento. Como mencionei, estou muito familiarizada com a cena BDSM e já ouvi muitas histórias em que caras desenvolvem fantasias especificamente assistindo pornografia e se apaixonam por uma ilusão. Pensando que encontraram uma nova torção que adorariam experimentar, mas na verdade não compreendem as implicações da vida real. Mas Jake parecia genuinamente animado e continuou insistindo, então, no final, decidi ignorar minha intuição e tentar. Criamos um perfil no Tinder, escrevemos na descrição que somos um casal em busca de um garanhão e demoramos cerca de 30 minutos para encontrar um bom candidato haha. Resumindo a história, no mesmo dia fomos a um encontro para um café só para ver se tínhamos uma boa vibração juntos, o que fizemos, e o convidamos para nosso quarto depois disso. Não entrarei em detalhes sobre o que exatamente foi feito lá, pois isso não vem ao caso. Depois que a ação foi cumprida e o cara foi embora, eu imediatamente vi que algo estava errado com Jake, havia uma tensão extremamente estranha na sala, que eu nunca tinha experimentado com ele antes. Tentei interromper dizendo: "Não sei sobre você, mas na verdade não gostei muito, mas tudo bem, pelo menos tentamos e agora sabemos", e Jake respondeu: "Sim". E eu pensei comigo mesma: pô. Desde aquele momento, nosso relacionamento começou a piorar a 160 km/h. Jake de repente ficou muito frio, distante, passivo-agressivo e às vezes apenas agressivo. Ele não me batia nem nada, mas ficava bastante abusivo com as palavras quando estava bêbado, o que também era algo completamente novo. Ele não queria mais ter intimidade comigo e estava evitando isso como uma praga. Depois de quase 1 ano dessa autodestruição, finalmente reuni coragem para dizer a verdade em voz alta. Que todo o experimento de traição arruinou nosso relacionamento. Naquele momento Jake perdeu a paciência em um nível bíblico, com móveis quebrados, cacos de vidro no chão, e uma tela de TV chutada, me xingando de nomes que eu nem sabia que existiam. Fiquei apavorada e naquela noite fui dormir em um hotel. Nós terminamos oficialmente no dia seguinte. Fiquei arrasada e com o coração partido, ainda estou, para ser honesta. Já se passaram alguns anos, mas ainda me assombra. Tivemos uma coisa boa acontecendo e estragamos tudo. Não sei qual é a moral da história, siga seu instinto, suponho. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.